Senhora Presidente, senhores diretores, senhoras e meus irmãos, aqui estamos nesta oportunidade para realizar uma confraternização. Nós estamos, de certa forma, fazendo uma volta às origens, porque a nossa instituição, nossa instituição Santa Casa, nasceu da nossa outra instituição, Maçonaria. Então, estamos aqui hoje para dar início a essa confraternização. Princípios da nossa ordem: tornar feliz a humanidade, pelo amor, pelo aperfeiçoamento dos costumes, pela tolerância, pela busca da igualdade e respeito à autoridade e à crença de cada um. Essa definição basilar da nossa instituição é o perfeito entendimento da sua aplicação. Inspirou aqui em Campo Grande, nos seus primórdios, homens gigantes da estatura de Eduardo Santos Pereira e de Joaquim César, imbuídos de um ideal superior. Lideraram outros homens também dedicados a tomar iniciativa de cunho social, humanitário e solidário. Assim, em 1917, deram início à coleta de recursos para criar a Santa Casa de Campo Grande. E, em 1919, foi então constituída a nossa sociedade com a aprovação na Assembleia Geral, a aprovação do primeiro estatuto. Em 1921, esses mesmos irmãos criaram a primeira loja maçônica de Campo Grande, a Loja Oriente Maracaju. E a ligação da nossa ordem com a Santa Casa transcendeu o tempo e espaço, porque permaneceu umbilicalmente ligada desde então e para sempre. Cadê o... Passou por isso. Pede para o menino ir passando. Okay. Aqui nós vamos mencionar alguns irmãos que tiveram uma importância fundamental. Joaquim César foi um dos fundadores da Santa Casa e foi o primeiro venerável da loja Oriente Maracaju. Ele foi tão importante dentro da instituição que o nome dele, Joaquim César, é o nome do Conselho de Cavaleiros Kadosh, dos graus filosóficos da Grande Loja. Conselho de Cavaleiros Kadosh Joaquim César. E ele é também o pai do Nelson César. Nelson César foi o primeiro grão-mestre da Grande Loja de Mato Grosso do Sul. E ele foi também associado da Santa Casa, foi diretor-secretário em diversas administrações e foi também vice-presidente. Victor Manuel Patti. O Victor Manuel, ele foi fundador e foi diretor-secretário durante 32 anos seguidos. E depois foi mais 6 anos membro do Conselho de Administração, mostrando assim o sentimento do trabalho, da responsabilidade e do compromisso. Antônio Alves Sete foi um cidadão muito importante aqui na nossa cidade. Desempenhou diversos cargos públicos e foi também membro da diretoria da nossa Santa Casa. Agora nós vamos apresentar os presidentes da nossa Santa Casa, presidentes maçons. Eduardo Santos Pereira foi o idealizador e foi presidente durante 3 mandatos seguidos. Depois que terminou seu mandato como presidente, ele foi durante 30 anos membro do Conselho Fiscal da Santa Casa. Juvencio César da Fonseca foi prefeito, 2 vezes prefeito de Campo Grande e foi também senador da República. Ataíde Nery de Freitas, presidente da Santa Casa, desembargador do Tribunal de Justiça. Walter Rodrigues foi presidente da Santa Casa e foi grão-mestre
do Grande Oriente de Mato Grosso, do estado de Mato Grosso do Sul. Simval Martins de Araújo foi 2 vezes, exerceu dois mandatos de presidente e foi também venerável da loja Oriente Maracaju. Elias Gazaldib, irmão presidente da Santa Casa, ele foi quem assumiu a presidência quando nós tivemos a invasão aqui pelo poder público. E ele teve essa responsabilidade e esse compromisso de dirigir a nossa Santa Casa no exílio. Ezaquiel Cipriano Nascimento. Ezaquiel foi o maçom que mais vezes foi eleito para 5 mandatos. Em 2 deles ele acabou renunciando para ser candidato, uma vez a deputado federal e outra vez a prefeito. Mas foi o homem que recuperou a nossa unidade de trauma. Era uma construção, era um elefante branco. Durante 20 anos ficou parado. E o Ezaquiel conseguiu construir, como construiu também a nossa unidade administrativa. Então teve uma importância muito grande na nossa administração. Heber Xavier, também presidente, também grão-mestre do Grande Oriente de Mato Grosso do Sul. E eu aqui. Eu sou associado da Santa Casa desde 1993, há 33 anos. Participei ao longo desse período de muitas administrações. Da administração do Dr. Arthur Dávila, fui membro da mesa diretora, também do Coronel Clóvis Barbosa, e desde 2013, quando nós retomamos a nossa Santa Casa, eu sou membro do Conselho de Administração. E agora acabo de ser eleito para mais um mandato de 6 anos. Quer dizer, até 2031 eu estarei aqui, trabalhando, compartilhando, espero, né? Então vamos ter essa oportunidade de fazer esse trabalho. Bueno, a Santa Casa sempre despertou a atenção de diversos grupos políticos que enxergaram nela um atrativo para seus projetos, mirando unicamente seus interesses. Foi o que aconteceu aqui conosco, quando da oportunidade, em 2005, quando a nossa sociedade foi invadida por ato de 2 irmãos, vejam bem, 2 irmãos. E agora eu estava ouvindo aqui o padre falar sobre, na homilia, do que ele leu, sobre a questão da traição. Falou de Judas, da traição. Pois nós fomos traídos por 2 irmãos, Luiz Henrique Mandetta e Nelson Trade Filho, porque eles invadiram a nossa Santa Casa. Eles se mancomunaram com o Poder Judiciário e com o Ministério Público. Tomaram conta do nosso CNPJ. E aqui ficaram 8 anos. Nesses 8 anos, quando eles invadiram, nós tínhamos uma dívida de 30 milhões, perfeitamente administrável. Quando nós conseguimos recuperar, a dívida era de 160 milhões. E o que acabou causando esse desequilíbrio financeiro que nós vivemos até hoje. Começou aí. E nós não sabemos onde foram parar esses outros 130 milhões, porque aqui não foi aplicado. Quando nós recebemos a Santa Casa, ela estava totalmente sucateada. Não tinha crédito e era uma situação difícil. Foi quando nós reassumimos então. Então, essas situações todas eu estou trazendo porque circulam boatos, de vez em quando, nós ouvimos falar que vai haver uma nova intervenção. Então, nós, procurando nos informar a respeito disso, falamos com o governador, nosso irmão Eduardo Rídio, e ele nos disse que não tinha nada, que essa era a conversa boatos. Falei também com o nosso irmão Reinaldo Azambuja, que quando o governador nos ajudou muito aqui na Santa Casa, ele também confirmou o que o governador disse. Mas nós temos um ditado antigo que diz o seguinte: quando o povo fala que a vaca é malhada, alguma pinta ela tem.
Então, nós estamos nos preparando assim. Um dos objetivos da reunião é conclamar o povo maçônico para, por intermédio de seus líderes, aqui muito bem representados, nos dar o apoio necessário, porque nós, desta vez, nós não vamos entregar rapadura, nós vamos resistir, porque não vamos aceitar. A Santa Casa é uma instituição de direito privado, então não é entidade pública como muitos pensam. Agora, um capítulo à parte, pela grandiosidade, nós vamos citar 3 irmãos que aqui se destacaram pela sua dedicação e pelo seu comportamento, deixando um legado maravilhoso. Um que já está no Oriente Eterno, e 2 que estão aqui, inclusive 2 presentes. O primeiro que eu me refiro é o nosso irmão Luiz Alexandre de Oliveira. O Luiz Alexandre nos doou o Colégio Oswaldo Cruz. E esse Colégio Oswaldo Cruz, que veio agora, que nós tivemos que recuperar, porque também recebemos totalmente sucateado. Tinha telhado, uma comunidade de cupins imensa, e nós conseguimos recuperar. Esse é o Colégio Oswaldo Cruz como ele está hoje. Depois que nós investimos aí, o dinheiro que ganhamos na justiça da prefeitura, que nunca pagou aluguel. Então nós conseguimos, e com esse recurso, conseguimos recuperar. Está aí essa obra maravilhosa que nos foi doada pelo Dr. Luiz Alexandre, irmão nosso, e que não era associado da Santa Casa. Ele tinha essa sensibilidade social voltada para o atendimento, para aquilo que nós fazíamos, e nos doou esse legado. Aqui também um irmão que nós vamos agora citar e que vai nos dar que é um exemplo do trabalho de dedicação, é o nosso irmão Sebastião Parente Teles. Levanta aí, Sebastião. Aquele menino lá do fundo. A nossa Santa Casa, nós temos, desde que começou o atendimento em 1928, com a construção dos primeiros pavilhões, nós temos 98 anos. O Sebastião tem 47 de Santa Casa. Trabalhando aqui, foi mais de 20 anos administrador do pronto-socorro, e a maioria dos irmãos, sempre que precisa de alguma coisa, liga para o Sebastião. Ele é o tiãozinho da Santa Casa. Então recebe aqui a nossa homenagem e a nossa gratidão. E o outro irmão que nós queremos homenagear, está aqui presente, o irmão Gustavo Medina. Levanta, Gustavo, por favor. O Gustavo teve o pai dele internado aqui na Santa Casa. E ele verificou naquela oportunidade como era difícil e era a situação das enfermarias, porque não tinha ar-condicionado. Alguns pacientes, parentes, traziam ventiladores para procurar amenizar o calor, o grande calor que nós sabemos que tem na nossa cidade. E o Gustavo me procurou depois que o pai dele teve alta e me disse: eu vou fazer uma campanha. Posso fazer? Falei: pode, claro. E ele começou, eu fui levá-lo ao Alessandro, que é o nosso diretor administrativo, e aí eles começaram o trabalho. Bom, para resumir, hoje nós temos 36 aparelhos de 18 mil BTUs obtidos pelo Gustavo, junto aos nossos irmãos. Ele se dirigiu às lojas, procurou, incansável, fez um trabalho maravilhoso e continua, porque ele não parou ainda. O objetivo dele é dotar todas as enfermarias de ar-condicionado. Meus irmãos, com esse exemplo básico, rápido,
para fazer um histórico do nosso trabalho da maçonaria na Santa Casa, e do qual nós esperamos a continuidade e o apoio de todos vocês, porque nós vamos dar uma ênfase cada vez maior a esse nosso trabalho. Nós temos um Centro Histórico e Cultural, cujo curador é o Sebastião, e que vai manter um contato constante com vocês. Depois, ao final, nós vamos dar como que chama aquele QR Code? Nós vamos divulgar para que cada um possa mencionar o seu número do seu celular. Porque na hora de elaborar a lista de presença, houve uma falha minha, que eu não coloquei o número do celular. Então, dessa maneira, nós vamos colocar para que nós possamos incrementar o nosso relacionamento. E agora, nós vamos fazer uma apresentação do nosso hospital em todas as suas etapas. Então, a primeira a falar vai ser a doutora Patrícia Berg. Doutora Patrícia, por favor. A doutora Patrícia é a nossa diretora técnica. Esta senhora está no ar 24 horas por dia, 7 dias por semana. Ela comanda 4.363 funcionários aqui, dos quais 720 médicos, 1.663 entre enfermeiros e técnicos de enfermagem, 115 fisioterapeutas, 24 nutricionistas, 14 assistentes sociais, psicólogos clínicos, 9 e outros profissionais, perfazendo mais 1.200. Então, esta senhora, com esse jeitão tão firme, maravilhoso, dirige essa parte da Santa Casa. Então, ela vai falar o que é assistência médica. E depois nós teremos outros diretores que também se apresentarão. A palavra é sua, doutora. Obrigada. Bom dia a todos, diretoria, demais presentes. Eu posso dizer que eu tenho quase 40 anos de Santa Casa, porque meu pai foi um dos médicos que trabalhou aqui, e desde pequeno eu venho para a instituição e acompanhava ele constantemente nas suas visitas. Ele era neurocirurgião, foi chefe aqui várias vezes da equipe, e eu tenho muito orgulho de hoje estar aqui representando a área assistencial dessa instituição. A mim foi atribuído falar um pouquinho da nossa parte assistencial numa apresentação bem breve. Eu vou falar a importância da Santa Casa para o estado do Mato Grosso do Sul e para essa região como um todo. E eu espero que eu consiga transmitir isso para vocês, e caso vocês tenham dúvidas, depois a gente está à disposição. Emerson, pode colocar, por favor, a apresentação. Bom, a primeira apresentação que eu fiz para o doutor Heitor, eu coloquei de forma breve só a entrada dos pacientes, e ele me pediu para trazer para vocês a importância disso pela rede de urgência e emergência. Então, esses aqui são gráficos que mostram para nós o número de pacientes que entraram única e exclusivamente pelo pronto-socorro da instituição, mês a mês, no ano de 2025. Se a gente fizer uma linha de base, nós temos mais de 3.000 pacientes entrando só pela porta do pronto-socorro SUS. Tá? Esses pacientes, eles podem entrar basicamente como demanda espontânea, ou seja, pacientes que estão passando mal e acabam na porta da instituição e a gente acolhe, mas este não é o fluxo adequado da regulação do estado do Mato Grosso do Sul e da cidade de Campo Grande. Acho que 2017, né, João? A partir de 2017, houve a implantação do sistema de regulação no município e no estado. Ou seja, os pacientes, eles não vêm diretamente à porta do pronto-socorro, eles são encaminhados a uma unidade básica, uma unidade de pronto atendimento, e lá eles são classificados de acordo com o seu risco, com a sua necessidade em saúde, e se tiver
a necessidade de um atendimento no hospital, eles são encaminhados através de um sistema de regulação. Então, os médicos das unidades de saúde preenchem uma ficha com todos os critérios clínicos do paciente e solicitam uma avaliação, de acordo com uma especialidade. Então, a Santa Casa hoje é o hospital que possui mais especialidades para atender o estado e a região centro-oeste. Tá? Entre essas especialidades, algumas são únicas, por exemplo, neurocirurgia, a ortopedia de alta complexidade, a cirurgia cardíaca e a cardiologia intervencionista, cirurgia vascular de alta complexidade para tratamento dos aneurismas. São doenças extremamente graves e que matam rapidamente. Bom, queimados, né, unidade de AVC, enfim. Então, nós temos áreas aqui muito específicas que são as únicas áreas que atendem o estado do Mato Grosso do Sul. Cirurgia pediátrica também, né? Bom, falando um pouquinho então sobre o sistema de regulação. Os pacientes, eles podem vir como vaga zero. O que é isso? É um paciente com risco iminente de vida, por exemplo, alguém que foi atropelado e o SAMU ou o bombeiro atendeu e está trazendo esse paciente como uma vaga zero. Ou seja, se ele não tiver acesso ao recurso hospitalar, o risco de morte é iminente, certo? Existem pacientes que são aceitos pelo hospital, ou seja, a gente faz um depara. A gente olha a ficha que o médico colocou na regulação e fala, olha, realmente, esse paciente precisa de um atendimento na unidade hospitalar, a Santa Casa é o único hospital de referência, eu vou trazer esse paciente porque nesse momento eu tenho capacidade técnica e operacional de trazê-lo. Por quê? Porque eu tenho vaga, eu tenho leito específico, eu tenho especialista e eu tenho condição de prestar um bom atendimento. Muitas vezes, por mais que nós tenhamos toda essa capacidade, naquele momento eu não tenho leito disponível ou espaço no pronto-socorro para trazer o paciente. E se não for o risco iminente para ele, a gente coloca no sistema de regulação. Olha, nesse momento nós estamos acima da nossa capacidade. Por favor, entre em contato nas próximas 6 horas e a gente vai ver se consegue trazer esse paciente. E aí esse paciente tem 2 caminhos. Ou a regulação tenta encaminhar ele para outra instituição que também atenda o que nós atendemos. E se isso não for possível também, porque os outros hospitais estão com a sua lotação máxima, eles reencaminham a ficha para a gente. E o paciente fica aguardando na unidade. Caso haja agravamento desse paciente, existe uma portaria, que é 814 de 2001, do Ministério da Saúde, que coloca o médico regulador que está lá na regulação do estado e do município como uma autoridade sanitária. O que isso significa? Que a Santa Casa fale, não tenho como atendê-lo neste momento, o regulador tem autonomia e autoridade para dizer, não importa que você não tenha como atendê-lo, ele precisa e eu vou encaminhá-lo para a sua unidade. E isso se dá porque hoje nós somos membros da RUI, que é a Rede de Urgência e Emergência, certo? Então, hoje são poucos os hospitais da cidade de Campo Grande que são membros da RUI. E hoje nós acabamos recebendo a maioria desses pacientes encaminhados pelo regulador. O HU tem algumas exceções. Então, pacientes, por exemplo, B24, são encaminhados de vaga zero ou pelo regulador e os pacientes para a unidade de AVC. Tá? Mas, no contexto geral da regulação, é a Santa Casa que acaba sendo a grande receptora desses pacientes, mesmo quando ela não tem condições de assisti-los. Bom, acho que a gente dando essa pincelada inicial fica fácil mostrar. Como eu falei, são mais de 3.000 pacientes regulados mês. Isso dá uma média, em 2025, de 103 pacientes ao dia. Nós temos em torno de 57% de taxa de internação, a gente chama isso de taxa de conversão. Ou seja, uma média de 55 a 60 pacientes internam diariamente pelo pronto-socorro.
Isso nós não estamos falando dos atendimentos ambulatoriais e nem dos atendimentos pediátricos, tá? E isso gera uma utilização de 151% do recurso. Eu vou explicar. Dentro da área vermelha, que é a nossa área crítica, nós temos 6 leitos. Se eu for pensar que o meu hospital demora um tempo X para o paciente entrar, ser examinado, internar ou receber alta, e então eu tenho um tempo para que os pacientes que estão internados também sejam avaliados pelo médico naquele dia, seja dada a alta, a família vem buscar e eu consiga preparar esse leito novamente para receber um novo paciente, como se fosse um hotel. A gente pensa em check-in e check-out, tá? Esse tempo daria para nós atendermos até 36 pacientes por dia da área vermelha, que possui 6 leitos. Se eu for contar a área verde, que tem 8 leitos, que é a nossa área não crítica, ou seja, onde vêm os pacientes que não estão em risco iminente, mas que precisam de uma avaliação hospitalar, pensando nesse mesmo sistema de entrada e saída, nós poderíamos atender 32 pacientes, ou seja, 68 pacientes ao dia. Porém, chegam quantos? 103. Então, isso contribui para que dentro da nossa instituição sempre a gente tenha um pronto-socorro mais cheio do que o disponível no número de pontos de cuidado e que a gente tenha, então, 151% de utilização do serviço. Aqui, a pedido do doutor Heitor, a gente colocou algumas fotos que mostram o atendimento, prezando pelo sigilo dos pacientes. Então, aqui nossa unidade de pronto atendimento da área vermelha, vocês percebam que ela está acima da sua capacidade, dos 6 leitos, e aqui na área verde. Tá? Aqui é a nossa área de atendimento crítico e aqui nossa área de atendimento não crítico. Lembrando que as áreas críticas do pronto-socorro não são unidades de internação, elas são unidades de pontos de cuidado para que a gente tenha definição do caso do paciente, necessidade de internação ou não. Porém, como a gente tem um número acima da capacidade de giro do leito do hospital, a gente acaba tendo momentos em que ela se encontra desse jeito. E os pacientes ficam internados nessas áreas aguardando um leito definitivo, que pode ser um leito de CTI ou um leito de enfermaria. Então, hoje a Santa Casa conta com 5 leitos SUS, 70 leitos privados de enfermarias, 72 leitos de UTI adulto SUS, 8 leitos de UTI adulto do privado, 10 leitos de UTI pediátrica SUS, 4 leitos de UTI pediátrica privada, 13 leitos de UTI neonatal SUS, 15 unidades neonatal intermediária e 5 leitos de unidade privada neonatal. Aqui na neonatal são internadas as crianças recém-nascidas e as crianças da cirurgia cardíaca pediátrica também, que elas entram aqui na unidade pediátrica SUS e pediátrica privado. E no total nós temos mais de 700 leitos. Ou seja, tenho 103 pessoas entrando todo dia e se elas estão ficando no pronto atendimento é porque esses 702 leitos estão ocupados por outros pacientes. A gente tem esse tempo de espera que a gente colocou, que é a entrada do paciente, definição do cuidado e até o momento em que ele chega no seu leito definitivo, tá? Aqui na UDC crítica e na não crítica. O ambulatório, nós temos mais de 78 mil atendimentos, tivemos mais de 78 mil atendimentos ambulatoriais no ano de 2025. Lembrando que, devido à questão do desequilíbrio econômico-financeiro, uma parte do nosso ambulatório foi sendo reduzida ao longo do ano de 2025, por causa da parada de atendimento ambulatorial. A Santa Casa sempre preconizou manter o atendimento da urgência e emergência, que é a nossa grande vocação, mas mesmo assim nós tivemos um número expressivo de atendimento, isso dá uma média de 216 pacientes ao dia. Eu imagino que se nós não tivéssemos reduzido o atendimento ambulatorial, a gente teria feito um atendimento de pelo menos mais 50 mil pacientes ainda no ano de 2025, tá? Ambulatório geral, 36.600 pacientes, o ambulatório dialítico, 15 mil,
O oncológico, que não foi suspenso, tá? 18.400 pacientes, e o ambulatório do trauma, que é específico da ortopedia, em torno de 7.000 atendimentos. A Santa Casa hoje conta com 19 salas cirúrgicas para atendimento de alta complexidade. Nós fazemos mais de 19.600 procedimentos, isso pensando também que a partir de outubro nós tivemos essa redução do número de procedimentos cirúrgicos realizados por causa dessa questão do desequilíbrio econômico-financeiro. E isso chega a uma média de 54 cirurgias dia. Lembrando que em uma cirurgia o médico pode fazer mais de um procedimento cirúrgico. Por isso que a gente tem essa diferença entre o número de cirurgias realizadas e procedimentos realizados. Certo? A questão das especialidades, eu já falei um pouquinho para vocês, que a gente tem especialidades específicas, né? A estrutura da instituição é uma estrutura de alta complexidade, então, que demanda uma grande quantidade de recursos para que ela seja realmente a maior instituição de atendimento 24 horas por dia do estado do Mato Grosso do Sul e da região centro-oeste. Para que isso aconteça, a gente precisa de serviços de imagem avançado 24 horas por dia, contando com tomografia, ressonância, ultrassom, ecocardiograma, serviço de hemodinâmica 24 horas, ressonância magnética, como eu falei, e um laboratório avançado. Ou seja, os exames laboratoriais também devem ser feitos 24 horas por dia, 7 dias por semana. Nossos principais desafios hoje, a questão da sobrecarga do pronto atendimento, porque nós somos o único hospital que atende a RUI de forma plena e que é capaz de receber e tratar esses pacientes adequadamente hoje. Esse tempo para a espera, tempo de boarding que a gente fala, que é o tempo de espera para que o paciente chegue efetivamente no seu leito, que também é causado por essa superlotação. E como é um hospital de alta complexidade, aonde o paciente que vem para cá já é um paciente que precisa de um recurso muito avançado, porque ele já passou por diversos outros pontos de cuidado e não teve a sua demanda resolvida, é um hospital que tem uma alta taxa de internação no SUS. Se a gente for comparar com a taxa de internação da porta do privado, vocês vão ver que ela é um pouco menor. E é o hospital mais importante que a gente tem no estado e na região. Tem esse pronto atendimento de alta especificidade, com várias especialidades únicas e exclusivas, e que faz uma grande demanda cirúrgica do estado do Mato Grosso do Sul. E que está sempre comprometido com a vida. A nossa instituição é um pilar essencial e a saúde pública de Campo Grande do estado, operando além da sua capacidade para garantir um atendimento ágil, resolutivo e de alta qualidade. Ou seja, apesar de todas as nossas dificuldades, nós estamos aqui firmes e fortes para manter o cuidado da população do estado. Acho que é isso. Muito obrigada. Espero que tenha ficado no seu agrado. Muito bom. Muito bom, obrigada. Obrigado. Dando sequência ao nosso programa, nós vamos convidar agora o nosso diretor de Relações Institucionais, João Carlos Marquesan. O João Carlos está na nossa Santa Casa desde 2017. Ele é o responsável pelo nosso relacionamento com o poder público. Ele é que vive discutindo, brigando com a prefeitura, com o Estado, em todo lugar, até o Ministério da Saúde. É ele que nos acompanha a diretoria quando nós vamos ao Ministério da Saúde. É altamente dedicado e conhecedor profundo das nossas necessidades. Ele vai dar uma geral, rapidamente, para 5 minutos, para que possam ter uma visão da complexidade dos nossos contratos. João Carlos. Bom dia a todos, diretoria, demais, nossos convidados. Então, eu vivo nessa árdua missão aí do Pires, né? A gente está sempre com dificuldade financeira, como se sabe, o SUS, de maneira geral, ele já é subfinanciado,
né? E há uma grande, não sei se desde a intervenção, talvez antes, há muita rusga do poder público, que parece que não se contenta em ver um volume tão grande de recursos sendo aplicado pela iniciativa privada. Essa é uma impressão que passa. Mas a gente tem condições de demonstrar que a aplicação desse recurso feito pela iniciativa privada aqui na Santa Casa, ela consegue ter um custo-benefício superior aos demais hospitais cuja aplicação são feitas por poder público ou essas novas organizações sociais que comparecem agora ao mercado, certo? Pode pôr para mim, Emerson, por favor. Deixa eu só me localizar aqui. Isso. Aqui é uma pequena descrição da infraestrutura do hospital, mas a doutora Patrícia, eu acho que já deixou isso bastante claro. A doutora explicou para vocês o que o hospital faz diariamente, quem ele atende, como ele atende. Eu vou tentar passar para vocês uma ideia do que representa a Santa Casa dentro desse universo da saúde de Mato Grosso do Sul. O que a gente faz dentro do SUS estadual e do SUS municipal aqui em Campo Grande. Então, a nossa produção hospitalar, a despeito da queda que teve o ano passado por conta dessa crise que fechou ambulatórios, que a doutora Patrícia relatou para vocês, ela ainda realizou quase 32% de tudo que foi feito no SUS de Mato Grosso do Sul. Então, tudo que foi feito no SUS do nosso estado foi feito aqui na Santa Casa. E aqui tem um detalhe que é preciso ser dito, que a Santa Casa, como todos sabem, ela é um hospital de alta complexidade. Então, além dela ter feito 32%, ela faz 32% na cabeça dos procedimentos, ou seja, onde é mais complexo, onde demanda de mais estrutura e de mais recursos, né? Internações, no ano de 2025, nós realizamos 37,44% de todas as internações hospitalares feitas no Mato Grosso do Sul. Se a gente pegar essas internações e separar a alta complexidade, que isso vai enfatizar aquilo que eu estava explicando para os senhores, a gente passa a fazer 55,1% de todas as internações feitas no estado de Mato Grosso do Sul. Então, assim, esses números deixam claro a relevância absurda desse hospital no nosso território, né? 55,1% de toda a alta complexidade realizada no Sistema Único de Saúde de Mato Grosso do Sul vem e é feita aqui na Santa Casa. Dentro de Campo Grande, a coisa fica maior. A gente consegue realizar, na média, 58,69% de tudo que se interna no município. Está ali 58,69% no número geral de internações em 2025, internações hospitalares, obviamente, né? Se a gente pegar a alta complexidade aqui dentro do território de Campo Grande, a Santa Casa fez 67,15%, ou seja, os casos de AVC, politraumas graves, esses que a doutora relatou para vocês, de maior complexidade, quase tudo é feito aqui dentro da Santa Casa. Isso aqui é um relato da produção SUSIA. Eu posso usar o outro microfone? Sim. Oi. Eu vou falando por aqui por enquanto. Porque vocês se lembram que a doutora relatou que em 2017 houve a regulação da porta da Santa Casa. Então, a Santa Casa vinha realizando quase 800 mil procedimentos, atendimentos por mês. Isso começando... Caiu alguma coisa aí? Em 2017, que foi o ano da regulação. O que o município fez? Olha, eu não vou dar mais dinheiro para o hospital, eu não tenho mais dinheiro, eu preciso que diminua o serviço do hospital. Como isso pode ser feito? Já vinha nessa tentativa de se regular as portas dos hospitais para que eles utilizassem melhor o recurso, ou seja, trouxesse para cá que ele realmente precisava do atendimento hospitalar.
então optou-se em agosto de 17 por regular a porta. A porta foi fechada, dali em diante só entra quem o sistema autorizar, ou alguma urgência, emergência. Nós caímos de quase 800 para 628 mil. De lá para cá, a gente observa uma crescente que já passou os 800 mil anteriores, foi a 925 e teve essa caída de 24 para 25 aqui, porque nós tivemos essa crise que a doutora relatou. Então, o que aconteceu nesse período? Ou a regulação, que tinha diminuído o paciente aqui, como alternativa a pôr dinheiro, frouxou e passou a mandar paciente que não deveria vir para cá, ou a epidemiologia do paciente em Mato Grosso do Sul agravou absurdamente e passou a um monte de gente ser alta complexidade, o que obviamente é muito menos provável, né? O mais provável é que isso terminou. Já estão me dando um toque do tempo lá. Então vamos lá. Faturamento de alta complexidade, isso aqui eu ponho aqui para mostrar para vocês isso, que no ano de 2025, nós faturamos 12 mil por mês a mais que o teto de alta. Mas o normal aqui sempre é 200 mil. Isso caiu para 12 por causa da crise ambulatorial. Na média complexidade, esse valor foi 522 mil. Então, esse 522 mil aqui é faturamento extracontratual que a Santa Casa realiza. O que é isso? Olha, na média complexidade, eu vou te pagar 5 milhões, até 5 milhões e 900. Só que vem 6.400. E o hospital é obrigado a realizar por quê? Porque um paciente dentro do pronto-socorro passando mal não pode ser mandado de volta, certo? Ah, mas por que não para? Não tem como parar, porque se está regulada a porta, o paciente não chegou ali sozinho, foi o próprio poder público que pôs ele aqui dentro. Então, quem deveria parar quando bate o teto é o poder público que não deveria mandar mais, mas infelizmente isso não é cumprido, eles mandam. E esse 500 mil é tabela SUS de 2008. Se a gente for analisar, isso aqui gera um custo de produção da ordem de 2 milhões mais ou menos por mês para o hospital, que o hospital faz e não recebe de ninguém, porque é extra contratual, ninguém quer pagar. Aqui tem uma evolução de 2018 a 2025, e nós aumentamos em 73 a queda por causa do ambulatório, mas vamos considerar os 64. Nesse período, nosso contrato aumentou por entrada de pacientes 64%. Só que, em termos de pagamento pelo serviço, ele evoluiu 40%. Então, assim, pelos números macro, a gente já percebe que tem um descompasso entre dinheiro e serviço aí. Aqui é a divisão de financiamento dos 3 órgãos públicos, né? Aqui vai ficar melhor para vocês entenderem os totais de cada um. Então, o governo federal, 19, Estado 9, Prefeitura 6, hoje para formar um contrato que dá mais ou menos 33 milhões, realizável em 32 e pouco. E para finalizar, eu vou relatar para vocês aqui uma grande luta da Santa Casa. O que é que acontece? Esse aqui é a produção mensal dos hospitais, na tabela SUS, uma tabela, todo mundo sabe, o Brasil sabe, extremamente deteriorada já, e que não cobre nem perto daquilo que custa. Em tabela SUS, a Santa Casa fez, o ano passado, uma média mensal de 12.445 em produção, certo? E ela custou para o poder público 33.829 de contrato, não é faturado, porque tem tetos para ser batido, então 33 milhões a gente pode considerar, certo? O hospital regional, 60 milhões, segundo a alegação da própria secretaria, porque não tem fonte de acesso desse valor em lugar nenhum aberto. E ele produziu 3.866. Esses 2 hospitais são Ponta Porã e Três Lagoas, são as organizações sociais que o governo tem posto aí. 7.800.000 com 900 de produção e 10 com 8 de produção. Onde a gente quer chegar com isso? A gente quer saber quanto custa o serviço de cada um para o poder público. Então, se eu pegar o que eu custo para o poder público e dividir pelo que eu entrego para o poder público, nós custamos hoje 2,72 tabela SUS. 2,72. Se a gente pegar o hospital público, que é o regional, ele custa 15,52 tabela SUS. As OS,
uma custa 8 tabela em 10 e a outra 12,82. Então essa tem sido uma luta constante da Santa Casa, porque é visível uma discrepância no custo dos serviços entregues pela Santa Casa e nos serviços entregues por outros hospitais, né? Óbvio que existe uma certa política deles por trás disso, talvez um interesse. A gente tem sentido uma pressão muito grande sobre as filantrópicas no Estado. Hoje, uma irmã nossa lá de Três Lagoas, que é o Hospital Auxiliador, está passando por uma crise grande de enfrentamento, e esse hospital aqui está instalado lá, custa 12,82. O Auxiliador, que é o filantrópico de lá, que é mantido por uma congregação de freiras, custa 4. Só que a pressão não está em cima do que custa 4, está em cima do que custa 12, está em cima do que custa 4. Então a gente tem sentido isso, parece que o Estado vem com uma política aí de privatizar isso na mão dessas organizações sociais de outros estados, certo? Então basicamente era isso que eu tinha para falar para os senhores, para dar uma noção do que custa o hospital junto com, diante dos demais da rede. Aqui, fala quantas tabelas nós precisamos para sair do buraco. Aqui está, ó. Esse aqui é o custo do hospital hoje para o poder público, esse é o dos demais. Esse aqui é o que a Santa Casa pediu na ação judicial. Então, aquilo que nós pedimos em ação judicial, ganhamos e eles recorrem até a morte para não entregar, dá menos da metade dos mais baratos aqui. Então, assim, técnica e numericamente, a posição hoje do poder público é muito difícil de se sustentar. Mas ela é imposta e a gente tem uma força diminuída, porque eles têm poder de imprensa, eles têm poder, né, de câmaras e assembleias, etc. Então, é essa a nossa luta, nós estamos brigando por isso. Hoje tem também uma ação do Ministério Público tentando dar uma melhorada nisso, né? Mas a gente enfrenta muita pressão para se manter nesse patamar que está ótimo para eles. A gente põe o paciente aqui dentro, a gente faz a associação beneficente, assume a despesa, depois vai lá no banco fazer um financiamento para pagar a saúde pública, algo que, além de absurdo, é inconstitucional, que está escrito lá que a saúde é dever do Estado, né? E não das filantrópicas. Então é isso, eu agradeço a todos pela atenção, muito obrigado. Dando continuidade, então, agora, onde nós chamamos aqui o nosso diretor executivo financeiro, Rinaldo Romano. Ele vai mostrar a realidade dos números dessa de custo, benefício e o endividamento da nossa instituição, que, como eu disse, começou lá na intervenção. Então, o Romano é maçom, irmão nosso, e ele vai fazer rapidamente uma apresentação para todos aqui. Sucinta e clara, né, meu irmão? Bom dia a todos. Cabe a mim a difícil tarefa, né, junto com o Paulo Guilherme, com o Marcos Villalba, né, dos números, né, da gente pagar, né, receber e pagar. E aí fica aquela velha lógica, né, quem pagar, né? Infelizmente, o João bem disse a questão do financiamento, né? E o contrato ele é altamente baixo em relação ao custo do hospital. Então, assim, alguém financia a conta, né? Infelizmente, se o poder público não faz a parte dele, alguém financia. Então, o João bem explicou, nós temos 33 milhões de contrato, só que ele tem metas, ele é dividido em pré-fixado e no pós-fixado. Então, quando a gente olha a média de recebimento mensal do hospital, ela é 31.620.000, que a gente recebe a média de recebimento. Só que aí, com esse contrato defasado, né, a Santa Casa, né, no intuito de sempre atender, o fundamento dela é atender paciente, dar saúde de melhor qualidade, ela acabou ao longo dos anos se fazendo de empréstimos. E esses para quê? Para o empréstimo custear a defasagem do contrato ao longo do tempo. Então, dos 31 milhões que a Santa Casa recebe mensalmente, já desconta lá no Ministério da Saúde 5 milhões e 600. Isso daí vai direto para a Caixa Econômica e para outros bancos que a gente foi obrigado a fazer empréstimos para ir
rolando dívida e às vezes pegando um troco para conseguir colocar fornecedor em dia, médicos em dias. Então, dos 31 milhões, sobram 26 milhões no mês para a Santa Casa. E como que a gente gasta esses 26 milhões? Como que tem que gastar? Né? Nós temos só de estoque, que é material, medicamento, a PME, a cozinha, a manutenção, oxigênio, tudo, 9.988 na Santa Casa. Então, assim, já 9 milhões só da parte de estoque. Aí nós temos a folha seletista, né? Bem explanou a doutora Patrícia Berger, no monitor, sobre a quantidade de colaboradores. Santa Casa ela tem em média 3.600 funcionários seletistas ativos. Nós temos aqui administrativo, enfermagem, médico, apoio, profissional de saúde, isso com férias, com FGTS, com provisão de 13º, custa mensalmente para a Santa Casa 18.949. Aí nós temos as despesas diversas, que entra água, energia, telefone. Só de energia o hospital gasta 800 mil por mês. Né? Foi trocado lâmpadas, a gente tem a usina solar lá na chácara, não é o suficiente para o hospital ainda, mas já é o começo que a gente tem. E eu tenho os serviços não médicos aqui, tá? Então, 2.675. E nós temos os médicos, que são pessoa jurídica e autônomos. Além de médicos seletistas, nós também temos médicos na pessoa jurídica e médicos autônomos, que recebem plantão, né, e produção. O hospital, por ele ser um hospital 24 horas, de alta complexidade, de referência, e por nós estarmos na RUI e sermos trauma 3, isso que é a RUI, a Rede de Urgência e Emergência, o que acontece? Nós somos obrigados a ter vários plantões, sejam eles à distância ou sejam eles presencial. A lei nos obriga. Então, quando fala de diminuir serviço, é uma incoerência no hospital, porque nós somos obrigados, não no hospital, uma incoerência de quem fala de diminuir serviço, porque nós somos obrigados a manter isso pela legislação do SUS, pela lei do SUS. Nós somos obrigados a ter médicos presenciais e ou alcançáveis. Então, isso dá média mais ou menos de 8.050 por mês. Então, só aqui que a parte operacional do hospital já deu uma despesa de 39.600.000. Já está faltando 13.650. E aí quem financia, né? A Santa Casa do empréstimo e, infelizmente, fornecedores, né? E muitas vezes os médicos também acabam financiando isso, porque o paciente, que é o bem maior, ele não pode ficar desatendido. Só que não para aí, né? A brincadeira. Porque nós temos o quê? Como falta 13 milhões, nós não conseguimos repassar. Isso aqui é repasse, não é pagamento, que é o imposto que eu retenho de todos os prestadores e funcionários, e eu tenho que fazer o repasse para o governo federal. Então nós temos um parcelamento da Receita Federal de 4.100.000 e INSS do mês, 1.300.000, aqui é INSS de autônomos e de seletistas. Parcelamento do ISS, 130.000, que era retido, e o imposto de renda PIS e COFINS do mês de 2.400.000. Então, 8.043. Então, a instituição tem um total de gasto de 48, falta 21 milhões. A nossa pedida no contrato é o operacional, isso aqui a gente vai fazer na lição de casa. Então, assim, a defasagem daquela tabela que o João mostrou agora há pouco aqui, leva a entidade a esse absurdo de déficit mensal, que é o que custa o hospital. Tá? E aí nós temos aqui, eu vou trazer o quê? O nosso contrato, ele tem as brutalidades. RUI, que é a Rede de Urgência e Emergência, e o nosso pronto-socorro. Hoje a Santa Casa, hoje não, há algum tempo a Santa Casa ela tem um sistema de custos muito robusto. Santa Casa hoje ela consegue saber o custo de cada procedimento, o resultado. Ela consegue saber de cada linha, ela evoluiu muito. Nós usamos o sistema da Planisa, que é o KPIH. A Planisa está presente no Brasil inteiro, como em Angola, em Portugal, em várias coisas. A Santa Casa ela tem um case de sucesso e de mudança de alguns critérios de alocação de custos para que se ficasse melhor aproximado da realidade com a Planisa. Ela mudou algumas coisas. Então, só o pronto-socorro, nós temos lá o incentivo da RUI, que é 300 mil, porque a RUI ela tem 1,5 milhão de incentivo, mas ela é para a rede. Então, para a porta dentária, 300 mil. Nós temos o incentivo genérico, 2.667.000, e a receita produzida lá, 1.075.
Aí nós temos o excedente de 474 e todas as áreas, atendimento adulto, pediatria, todas dão déficit. Então, a porta de entrada, só ela dá para a Santa Casa 2.179.000 de déficit. E aí, quando a gente avalia a rede de urgência e emergência como um todo, ela nos dá 4.700.000 por mês de déficit. Tá? Aí aqui a gente faz comparativo, o nosso contrato sem aumento há quase 3 anos, a gente brigando para resolver, só que medicamento e tudo, dissídios não param. Só na base de medicamentos, se a gente pegar de 22, que foi o último ajuste que a gente teve para começo de 23, com agora, nós subimos em média 64% só nesses produtos, fora outros produtos que tem. Então, assim, o custo é constante. A gente costuma falar que assim, a saúde ela não tem preço, mas ela tem custo. E a Santa Casa ela entrega o melhor serviço, como o João mostrou, com o menor custo para a entidade. É isso. Obrigado, irmão. Nós temos só mais 2 participações para depois finalizar e partirmos para o nosso café da manhã, que está servido aqui ao lado no armazém. Vai estar sendo feito com muito capricho e é um patrocínio da nossa associação. Nós temos uma associação Amigos da Santa Casa, essa associação que está patrocinando o nosso café da manhã. Então, para ter uma parte mais, que faltam 2 partes, falta o nosso plano de saúde e a nossa escola de saúde, porque o nosso hospital não é só hospital, é muito mais do que isso. Então, vocês vão ver agora. Então, convido a Beatriz Lemes e o Paulo também já para vir junto. O Paulo é nosso irmão, ele é o titular da empresa que está autorizada para vender o nosso plano de saúde. E nós fizemos um plano, a Beatriz vai explicar melhor, para os funcionários da Santa Casa, a um custo menor. Esse mesmo plano é o que nós estamos oferecendo para a Ordem Maçônica. A grande loja já fez, ela vai dizer quantos que estão fazendo e a continuidade. O Rui, que é o diretor, o presidente da assistência maçônica, é o que tem nos ajudado e nós estamos aumentando cada vez mais o número de usuários na grande loja. Mas precisamos abranger também, viu, Davi? O Grande Oriente e Tiago, o Grande Oriente e Mato Grosso do Sul, para que nós possamos também, além de prestar esse serviço excelente, congregar mais os irmãos. Beatriz. Bom dia a todos, cumprimento a nossa presidente, diretoria corporativa, conselho, nossos colaboradores e a toda a potência aqui presente que nos prestigiou essa manhã. A gente quer agradecer por essa honra de poder contar um pouco da história da Santa Casa para todos vocês. Bom, meu nome é Beatriz Lemes, para quem não me conhece, eu sou administradora e executiva do Plano Santa Casa Saúde. Eu faço parte dessa instituição há 28 anos, eu entrei na Santa Casa em 1998 e não poderia deixar de falar para vocês, pode ser que algum de vocês não tenha conhecimento, que o Plano Santa Casa Saúde também existe desde 1998, há 28 anos. Então, agora nós vamos apresentar aqui para você. Como que é, Paulo? Eu gostaria de enfatizar aqui o início da gestão por amor à Santa Casa e a evolução do Plano Santa Casa Saúde. Em 2021, o plano tinha 2.426 vidas. E desde quando começou essa diretoria, por amor à Santa Casa, que confiou no plano, ele começou a ter uma verdadeira identidade. Então, em 2021, nós tínhamos 2.426 vidas, e em 2026, nós saltamos aí para 18.069 vidas, por conta dessa confiança do trabalho árduo, e não só aqui na cidade de Campo Grande, mas agora nós estamos também indo para o município, para poder levar saúde, cuidado para toda a população. Aqui tem a movimentação da grande loja maçônica que eu trouxe para vocês. O plano da loja maçônica começou em 2024 com 33 beneficiários
e hoje, em 2026, está com 87. Então, como bem disse o senhor Heitor, quem não tem o Plano Santa Casa Saúde já está convidado a fazer parte aí da nossa rede. Temos aí uma tabela muito boa que daqui a pouco eu vou mostrar para vocês. Aqui nós trouxemos para o conhecimento de vocês, em 2025, os atendimentos feitos pela loja maçônica, 225 atendimentos, e eu trouxe para vocês 2 contrastes que eu vou explicar aqui para vocês entenderem a importância do uso consciente do plano de saúde. Em 2025, então, a loja maçônica teve um percentual de sinistralidade de somente 7%. Então, diante disso, ela teve um reajuste de somente 2,85. Como que eu volto aqui, Paulo? Não foi. Não. Só para voltar aqui. Aí, 7% em 2025. Em 2026... já tem 298 atendimentos, então a gente quer um alerta aqui, porque em pouco tempo já tem 83% de uso do plano de saúde. Então, a operadora quer dizer que ela já está implantando junto à Agência Nacional de Saúde projetos, mais de 4 projetos, para estar aí apoiando todas as nossas empresas vinculadas ao plano de saúde. E vocês, só a diretoria que sabe desses projetos, vocês em antemão são os primeiros a saber que nós vamos implantar um plano de atendimento primário à saúde, que vamos dar um apoio para todas as nossas empresas no sentido do uso consciente do plano de saúde. A gente sabe que tem urgência e emergência, que são casos realmente que precisam, mas também tem que saber usar o plano, porque depois a conta vem e o reajuste e a sinistralidade é de acordo com o percentual de reajuste. Aqui está a tabela, que foi em 2024, então teve aí um percentual de somente 2,85%, porque o uso anterior foi bem baixo de sinistralidade, então a sinistralidade, conforme vocês viram, de 80, vai ter um reajuste bem maior esse ano. E eu vou passar aqui agora para a nossa corretora exclusiva, que vai estar falando sobre as vendas para vocês. Muito obrigada. Primeiramente, cumprimentar a todos presentes, os irmãos maçons, todas as potências aqui que estão prestigiando o evento. Faço tudo na pessoa da doutora Alir Terra Lima, e o qual estendo a todos os presentes. Gostaria de falar também que, além da grande loja, que é a nossa grande usuária do plano da Santa Casa, que teve uma adesão significativa, praticamente triplicou o número de irmãos que fizeram a adesão no plano da Santa Casa, nós também fechamos o contrato com o Grande Oriente, com o Gomes, e já está apto para começar a comercializar também. E o GOB, nós tivemos uma reunião, até o irmão Rinaldo estava presente também, estamos em tratativas com o GOB, levamos uma tabela condizente, né, para que possamos também ter a adesão do GOB junto com o plano da Santa Casa. Então, isso aí, precisamos demonstrar que os resultados do plano da Santa Casa muito se deve também à gestão por amor à Santa Casa. Por quê? Porque foi a gestão que realmente acolheu o plano junto com todos, demonstrou a confiança do plano. Nós, nos resultados que a Beatriz apresentou, saltamos de 2.400 vidas para 18.000, ou seja, septuplicamos o número de vidas do plano. Então, isso se deve muito ao engajamento da diretoria em entender que o plano é o braço forte. Então, a empresa Duarte Cruz, hoje, ela é a empresa exclusiva para vendas do plano. Lembrando também que essa comercialização das vendas, a vida não é da empresa que está comercializando, a vida é do plano, o legado é do plano. E isso aí é demonstrado em números. Nós trouxemos um recorte aqui, mais atual, dos últimos 3 meses, para que todos possam entender a evolução que vem para o plano. Nos últimos 3 meses, nós fizemos 953
novas adesões ao plano da Santa Casa, ou seja, são quase 1.000 vidas. É o plano que mais cresce no Mato Grosso do Sul. Essas vendas retratam aí uma média de 317 vidas por mês. Nós temos aproximadamente 50 corretores dentro da cidade de Campo Grande e mais 40 corretores que estão no interior do estado, porque hoje o plano da Santa Casa já tem 11 hospitais credenciados no interior. Mas a determinação da diretora executiva, junto com a diretoria, é que cada município seja atacado, tem uma estratégia individualizada, ou seja, nós fomos para Dourados, inauguramos a primeira filial do plano dia 6 de dezembro, e aí finalizamos o trabalho em Dourados. Estamos agora indo para Três Lagoas, também com o hospital da Nossa Senhora, que eu ouvi a menção dele aqui. Ou seja, os irmãos maçons que desejarem também realizar as suas adesões, tanto em Dourados quanto em Três Lagoas, já está liberada a comercialização para ambos os municípios, tá? Lembrando que o interior, Dourados e Três Lagoas, poderá receber o atendimento dentro do município de Campo Grande. O contrário não. Por quê? Nós queremos realmente fortalecer a entrada aqui na rede de Campo Grande por meio da nossa querida Santa Casa. Nós tivemos um incremento de receita só dos últimos 3 meses em 227 mil. Isso aí traz por ano em ativos para o plano da Santa Casa, de forma em faturamento bruto, 2.724.000 por ano, tá? Dos últimos 3 meses exclusivamente. Lembrando que a sinistralidade ela tem um limite prudencial. A projeção, como nós havíamos dito, é inaugurar Três Lagoas, finalizar a nossa atenção primária à saúde, que é para cuidado especial de forma primária, e trazer mais 4.000 vidas aqui para o plano da Santa Casa e, com isso, também entregar à Santa Casa os resultados sobre isso, que trará uma receita por mês aí de aproximadamente 1,5 milhão. Então, eu finalizo dizendo que algo só é impossível até que alguém duvide e prove o contrário. Muito obrigado. 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 Para finalizar, então, a parte de apresentação, vamos chamar agora o nosso diretor da Escola de Saúde, professor Fábio Edir Costa. Palmas, minha gente. O professor Fábio é nosso irmão. Ele foi durante 2 mandatos reitor da Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul. É o maior especialista que nós temos em educação, e ele veio a aderir à nossa Santa Casa para dirigir a Escola de Saúde. E está fazendo na Escola de Saúde um trabalho maravilhoso. Isso é uma amplitude que tem a Santa Casa, como eu já disse, que não é só assistência hospitalar. Tudo o que nós temos e que estamos projetando e fazendo, devemos ao trabalho do Fábio, que ele realmente tem, sim, junto, mas sobre a sua liderança, sobre seu relacionamento. Vocês vão ver que até faculdade de medicina nós já vamos ter. A palavra é sua, irmão. Obrigado. Bom dia a todos. Gostaria de cumprimentar a todos aqui, a toda a equipe da Santa Casa, nossa diretoria, em nome da nossa presidente, doutora Lídia Terra Lima, nossa cunhada. Obrigado, doutora Lídia, todos sintam os cumprimentados. E a querida eminente grão-mestre Davi da Silva Ribeiro, grande evento do Mato Grosso do Sul. Eu, grão-mestre, querido irmão, em vosso nome, permita cumprimentar todos os nossos irmãos, toda a família maçônica aqui representada. Santa Casa, uma história de 108 anos, 109 anos, né, que está sendo, esse ano completaremos 109 anos, sendo aqui mostrado aos senhores com muitas dificuldades ou com muita história. Acima de tudo, somos uma instituição que salva vidas, né, com um compromisso histórico maravilhoso
e ficou muito claro esse compromisso que a Ordem Maçônica tem com a nossa história, com a nossa Santa Casa, com a população sul-mato-grossense. Temos muitas dificuldades, mas principalmente, eu posso falar para vocês, faz 2 anos que eu estou aqui, que eu fui convidado pela atual gestão por amor à Santa Casa, nosso irmão Jari, que até então era vice-presidente, juntamente com a doutora Lê, me convidou para vir para cá. E nesse novo momento, e nessa nova trajetória da Santa Casa, não só na busca de soluções financeiras, mas aprimorando o seu compromisso, não só na assistência, mas também na formação de recursos humanos para a área de saúde, eu fui convidado para vir para cá nesse momento. E aceitei esse desafio, e o nosso desafio maior hoje é, além de sermos a melhor e maior instituição de assistência do Estado do Mato Grosso do Sul, sem dúvida nenhuma, e também da região centro-oeste, nós estamos nos consolidando como o maior hospital de ensino do Estado. A nossa missão principal é assistência, cuidar de pessoas. Só para vocês terem uma ideia comparativa, a nossa Universidade Federal, as duas, a Universidade Federal Mato Grosso do Sul, a FMS aqui, e a UFGD em Dourados, ambas têm o seu hospital universitário. O hospital universitário ele tem como principal função o ensino, e a assistência é consequência. Você utiliza o paciente para fazer a formação, e assim que funciona nas universidades. Aqui nós somos a lógica inversa. Pelo fato de nós termos uma excelência na assistência, nós também formamos pessoas. E temos uma história de mais de 30 anos, praticamente 40 anos, na formação de médicos residentes, conforme nós vamos apresentar aqui. E hoje estamos buscando e conseguindo a nossa certificação como hospital de ensino. Eu quero mostrar para os senhores o que isso modifica na nossa realidade hoje. A escola de saúde, que é da qual eu faço parte, nosso irmão também está aqui, Ademir Morte, fora do Ademir, rapidinho, só para que todos fiquem em pé. Gerente da Escola de Saúde, está como presidente da Fundação, foi também presidente da Fundação William Matsud, que sempre cuidou da parte de ensino, nosso irmão. Estivemos sempre juntos. A Escola de Saúde ela tem como principal função a formação e capacitação dos nossos servidores e também a formação dos residentes médicos. Isso aqui. A escola oficialmente foi fundada em 2019. Porém, como eu comentei com os senhores, nós temos esse histórico de 38 anos de residências médicas. Nós formamos residentes médicos, hoje nós temos estagiários de nível técnico e nível superior, que vêm de outras instituições, que vêm aqui e utilizam a Santa Casa como campo de estágio. Fazemos a qualificação dos nossos profissionais e colaboradores. Temos um núcleo de pesquisa e participação em projetos, somos um centro de pesquisa, um centro de saúde, e no ano passado, em 2025, uma instituição de ensino superior. Só nas parcerias externas que são realizadas aqui dentro, na Santa Casa, nós realizamos, por exemplo, a Uniderp, todos conhecem, e a FAMP. A FAMP é uma faculdade de Mineiro de Goiás. Temos alunos dessas instituições na área de medicina, 182 no ano de 2025, 182 alunos vieram aqui fazer o suporte internato, 318 vieram fazer a parte de habilidades médicas. Praticamente aqui somamos mais de 500 acadêmicos de curso de medicina de outras instituições que utilizam aqui como campus de estágio. Na área de estágio, o nosso pronto-socorro é referência nacional, sem dúvida nenhuma, até pelos números dos senhores. 38 médicos de outras instituições vieram aqui aprender o tratamento na área de urgência e emergência, ano passado. Fora na área de cirurgia geral, também mais 10 médicos. Se nós agora analisarmos, vocês viram, o doutor Patrício mostrou, nós temos praticamente 3.500 servidores aqui, certo? A Escola de Saúde, juntamente com o nosso RH, realizou mais de 8.150 capacitações no ano passado. Significa que, na média, cada servidor nosso da Santa Casa passou pelo menos por 3 capacitações. Ou seja, a capacitação e a formação dos nossos profissionais ela é constante, meus irmãos. O tempo todo, além para que a gente consiga garantir a qualidade da área da assistência
essa capacitação ela é constante, inclusive, a gente fala, são 7 dias por semana, 24 horas por dia, inclusive à noite. Né? Porque tem profissionais nossos que trabalham no turno noturno, só no turno noturno, só fazendo plantão no turno noturno. Então, tem uma capacitação, precisa fazer uma nova capacitação, uma bomba de infusão nova, que o SUS determina ter aquela capacitação, é 3 horas da manhã tem alguém recebendo uma capacitação, que é o horário do plantão. Então, a maioria dos senhores aqui são empresários, não vou nem falar quanto que custa isso. Na área das residências, que é a maior área de formação da nossa instituição até hoje. Considerando, desde 1988, a Fundação Dr. William Massucci, da qual o nosso irmão Ademir ajudou e cuidou da gerência dessa fundação, hoje as residências elas pertencem. Eu tenho meu contato, mas eu, com a permissão da minha presidente, eu vou dar uma dica. Nós temos residências em 18 especialidades médicas. Somos o segundo maior hospital em número de residências de formação. Como falo para vocês, o maior é o HU da UFMS. Ele tem outra missão, a nossa missão é assistência. Mesmo assim, nós temos 18, já formamos mais de 1.000 médicos profissionais aqui na Santa Casa ao longo desse período. 1.000 especialistas. Temos um núcleo de pesquisa forte e intenso, cuja missão é ser também um centro de pesquisas multicêntricas, onde nós temos hoje 8 grandes projetos de pesquisa que aqui são realizados nas mais diversas especialidades, com hospitais, por exemplo, Sírio-Libanês, Moinhos e Ventos, HCOR, e laboratórios internacionais, aqui temos alguns exemplos, IDORS e Avante, na solução de novos procedimentos e novos medicamentos, cujas pesquisas são realizadas aqui nesse hospital. O Sírio-Libanês, nós temos 4 projetos com ele. Ele nos escolheu para ser o maior centro de pesquisa fora do Sírio-Libanês, fora da sua capital em São Paulo. É a Santa Casa. Nós temos um comitê de ética e pesquisa. Toda e qualquer pesquisa que é realizada aqui, todo e qualquer procedimento técnico, que ele vai ser um procedimento mental, o paciente ele tem que assinar o seu termo de consentimento, o pesquisador, o médico, o assistente, o enfermeiro, o nutricionista, o fisioterapeuta, eles assinam o seu termo de consentimento e tem um novo medicamento que vai ser tratado, todo conforme as regras. Nós realizamos, o ano passado, emitimos 171 pareceres em projetos de pesquisa. Nós demos, a nossa Santa Casa, o nosso comitê de ética deu assessoria a outros comitês de ética do Brasil. Nós, dando consultoria a 19 consultorias externas. E cadastramos praticamente 270 projetos e pesquisas que aqui são realizados. Então não é só assistência, meus irmãos. 17 de janeiro de 2025, também é aniversário da minha genitora, né? E por isso que eu 17 de janeiro de 2025, o ano passado, a Santa Casa assinou o seu contrato e adquiriu o curso de odontologia e psicologia da antiga FAREF, Faculdade de Ensino Referencial do Mato Grosso do Sul. Adquirimos mais nova universidade e nesse dia a nossa escola de saúde passou a ser uma instituição de ensino superior. Hoje, a escola de saúde também é uma faculdade e nós já temos hoje o curso de odontologia em funcionamento, com praticamente 180 alunos matriculados e desses 55 só nesse ano. Então somos uma instituição de ensino superior porque nós estamos trabalhando para um futuro maior. Temos as nossas residências, temos a nossa capacitação interna, temos cursos técnicos e agora somos uma instituição de ensino superior. Por quê? Nós estamos visando algo um pouquinho maior, que é o curso de medicina. Estamos concorrendo pelo edital do MEC, edital 05/2024, onde ele habilita hospitais e as suas escolas de saúde à oferta de curso de medicina. Não sei se os senhores sabem ou não, hoje, pelas regras, tanto do Ministério da Saúde quanto do MEC, você só abre um novo curso de medicina se você tiver um hospital de retaguarda. Não se abre mais hospital, então precisa ter. A Santa Casa, sendo o maior e melhor hospital, por que não vai ter seu próprio curso? Estamos aqui fazendo nosso curso. Já temos aí, estamos praticamente habilitados, preenchendo os requisitos, e o último requisito que falta, cujo protocolo já foi, é que nós nos tornemos oficialmente um hospital de medicina
que esse é o tema dessa apresentação. Temos o curso técnico, e será o primeiro curso técnico de enfermagem, regulado, no caso, pelo Estado, Conselho Estadual de Educação, e a gente também deve iniciar isso a partir agora do próximo ano. Nosso diretor, ex-presidente, Vitor Freire já comentou, o Colégio Valdo Cruz nos foi doado, ele foi doado pelo Dr. Luiz Alexandre Oliveira, nosso irmão, ele foi doado à Santa Casa para que uma destinação específica, ser a sede da Escola de Saúde da Santa Casa. Nós recebemos, ele ficou um tempo conosco, durante o período de intervenção, a Prefeitura utilizou lá como colégio para colocar um eixo, destruiu a escola, praticamente o patrimônio todo ele foi destruído, e nós estamos na fase, eu falo nem de recuperação, de restauração do patrimônio. Um prédio tombado, e hoje essas são as imagens. Ele foi, nem trouxe as imagens de quando ele foi destruído, não precisa. Essas são as imagens da. O seu interior está todo recuperado, restaurado, pintado, recuperado o telhado, a parte de cupim que teve, destruição. Esses aqui são os corredores, os laboratórios, aqui serão corredores e laboratórios, nossas salas de aula, já com preparo, iluminação para recebimento de refrigeração, ar-condicionado, piso, o que vocês pensarem. Aqui, 2 detalhes. Na época da intervenção, essa aqui é uma... Opa, perdão. Esses balalustres aqui que aparecem, eles tinham sido fechados. Alguém chegou lá, essa janela eu não quero mais. Isso é um prédio tombado. Fecha, põe concreto do lado de lá, concreto do lado de cá, revolta, passa. No processo de restauração, foi lá ver e falou assim, tem alguma coisa estranha aqui, vamos ver. Isso aqui estava simplesmente cimentado. Alguém chegou lá, o mesmo prédio tombado, achou que podia e fechou tudo. Essas portas aqui são as portas originais, com mais de 100 anos de idade, e uma delas precisou ser restaurada. Campo Grande não tinha isso, foi para Corumbá. O molde foi para Corumbá, foi feito uma igual. Essa porta aqui é nova, essa aqui é original. Essa tem 100 anos de idade, essa aqui está com 5 anos de idade, foi restaurada, foi feito. É esse o padrão da qualidade que nós estamos colocando lá. Esse é o nosso saguão principal. Piso original, madeiramento original, com certeza com mais de 100 anos lá. Essa qualidade que nós estamos entregando e devolvendo para a sociedade. Essa é a sede da nossa escola de saúde. Temos 2 anfiteatros, um com capacidade, esse aqui com capacidade para praticamente 100 pessoas, e esse outro com capacidade para praticamente 200, 210 pessoas. Estamos concluídos, já na fase final, somente aguardando mobiliário. Como hospital de ensino, isso aqui é uma previsão da Receita Orçamentária. O fato de nós sermos credenciados com o hospital de ensino, a Santa Casa passará a ter acesso a recursos especializados específicos do Ministério da Saúde, seja na prioridade, tanto no programa Mais Médicos, agora tem especialistas para residências, prioridade na contratação desses programas. Também teremos na parte da... a gente se consolidará como campo de prática na supervisão da prescritoria, nos nossos programas, e também ampliação da rede de atenção à saúde, né, como melhorando também a coordenação e cuidado. Só hoje, se nós fôssemos já certificados com o hospital de ensino, e diga, nós fomos, porém no período de intervenção venceu e não foi renovado, mas em outro momento estamos garantindo a nossa certificação novamente, nós teremos um acréscimo pelo menos de 30% na tabela SUS que nos é paga. Então, naquele valor, naquele déficit, o fato de sermos hospital de ensino, só na parte de assistência, o próprio Ministério da Saúde vai pagar 30% a mais daquilo que a gente tem. Ou seja, nós estamos fortalecendo a nossa residência, fortalecendo o nosso ensinamento, teremos uma escola de saúde, uma previsão de receita de 2026 a 2035, com 3 cursos de ensino superior, mais os cursos técnicos, que podemos chegar a uma média anual de mais de 27 milhões de reais ano de receitas extras para ajudar a Santa Casa. Vale ressaltar aqui, eu quero também, Maurício, por gentileza, nosso irmão, com pé.
Esse nosso irmão, Maurício Benítez, é o CEO da empresa Red Valley e da XB, acho que muitos o conhecem. O Maurício, da área de informática, nosso irmão, na loja Borcurus, e ele doou 5 sistemas, 4, é contrato, doou 4 sistemas, inclusive o SAGE é Sistema Acadêmico de Gestão da Escola de Saúde, e outros sistemas de atendimento e melhoria de qualidade, seja do serviço ou do atendimento ao nosso paciente. Ele doou a Santa Casa e faz o atendimento de suporte gratuito. Oi? Emerson? Travou? Agora travou. Meus irmãos, essa é a expectativa que nós temos com a nossa escola de saúde e, acima de tudo, com a Santa Casa se consolidando como hospital de ensino. Sabemos imensamente das nossas dificuldades, mas não temos dúvida do nosso potencial. E, sem dúvida, de mãos dadas, a gente vai chegar mais longe. Obrigado. Então, agora, para finalizar, vamos chamar a nossa presidente. A doutora Líria é a primeira mulher presidente da Santa Casa. E ela realmente fez a diferença. A capacidade administrativa, a sua dedicação, sua competência é o que nós hoje testemunhamos e damos graças a Deus de contar com uma pessoa como ela na nossa presidência. Obrigado, presidente. Para saudá-los, eu gostaria de deixar claro aqui o Evangelho de João 23, de João, no capítulo 13, 34, até por causa dos princípios da maçonaria. Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei a vós, que também vós uns aos outros vos ameis. É bastante comovente ver quando nós estamos no vale e quando nós podemos subir ao cume. E hoje nós estamos aqui mostrando para cada um de vocês o vale da Santa Casa. Mas também nós não paramos aí, porque nós temos a possibilidade de subir até o cume, e isso é possível. Mas só que nós sabemos que um sonho que se sonha sozinho é simplesmente um sonho. Um sonho que você sonha com os outros se torna realidade. E esta Santa Casa, ela passou pela cruz. Hoje nós aqui começamos com o Evangelho da Semana Maior, que é da Semana Santa, onde nós vimos Judas traiu Jesus, mas se enforcou. E o nosso cunhado Heitor aqui disse: fomos traídos. Quando nós somos traídos, existe um tempo para nós assimilarmos essa traição. E nós temos que assimilar. Uma forma de nós nos reinventarmos. Mas a Santa Casa, ela vem desde lá de trás com grandes pessoas que Deus deu a possibilidade de construir um universo para o ser humano. Por aqui passaram os maçons e também a Igreja Católica, porque ela era comandada pelas freiras. Elas moravam aqui dentro. Então, foram pessoas que se uniram para iniciar esse trabalho. E hoje nós estamos aqui, passando numa semana maior, que é a semana mais importante, falando de Judas, que traiu Jesus e que levou ele à cruz. Mas a morte dele demorou 3 dias para ele ressuscitar, que foi o período do adormecimento. Porque o 3 é o número exato, tudo é a Trindade para nós, Pai, Filho e Espírito
Santo. Então, ele morreu, teve o tempo do amadurecimento, porque lá antigamente tinha que ter 3 dias para considerar morto, e nós permanecemos mortos dentro desse período que fomos traídos, e aí teve o dia da ressurreição, e que Jesus ressuscitou. E nós estamos em qual fase? Hoje nós somos Pedro. Por que nós somos Pedro? Porque Pedro, ele foi igual a Judas, porque ele negou Jesus. Não negou Jesus porque ele era uma pessoa mau. Ele negou, talvez pela ausência da presença divina e por ter se esquecido que ele tinha uma missão. E hoje nós estamos como Pedro, negando Jesus e descendo no Calvário. Mas no domingo Jesus ressuscita. E com a ressurreição de Jesus, nós podemos subir ao trono. Se eu tivesse que me definir como uma pessoa, eu diria que eu sou uma águia. Sem nenhum medo de errar. Sabe por quê? Porque vocês que estão aqui, os que passaram e todos os outros, criaram um império, que é o terceiro maior império do país, que é uma Santa Casa, que onde cada um de vocês, se precisar fazer uma cirurgia, com certeza não vai fazer com um médico recém-formado, e essa instituição já deu mais de 1000 médicos especialistas aqui para tratar das nossas vidas, e nós vamos quedar silentes, sem proteger esse patrimônio do Mato Grosso do Sul, que é nosso. Nós vamos deixar essa Santa Casa se transformar num posto de saúde, onde as pessoas estão pedindo remédio. Bem, nós somos uma sociedade livre. Nós temos que abraçar essa instituição. É uma obrigação nossa fazer com que essa Santa Casa ocupe o lugar onde ela sempre teve que estar e foi rebaixada pela intervenção. Nós não podemos permitir mais que haja qualquer ação que venha questionar uma instituição privada, filantrópica, formada por pessoas dignas e que têm amor ao próximo, para que ela esteja num patamar onde as pessoas vão deixar de ser acolhidas. É só comparar a ressonância magnética do outro hospital maior da cidade, que está estragada há mais de um ano, e quem está atendendo somos nós. Então nós todos corremos risco. Então, a minha palavra é única e exclusivamente a seguinte: juntos já começamos um trabalho, já estamos, a Santa Casa de Campo Grande, a maçonaria, já estamos começando a dar para a população condições, pelo menos, de um lugar fresco, que todos vocês estão contribuindo. Esqueceram de dizer aqui que nós temos um reforço escolar no 6º andar. Nós temos aqui na Santa Casa. Os pais que as crianças são internadas aqui na Santa Casa reclamam, queriam continuar com as crianças aqui porque saem até alfabetizadas daqui, é melhor do que as escolas públicas. Porque é uma obrigação da Santa Casa. A Santa Casa é maior do que aquilo que querem colocar num pronto-socorro superlotado, porque este pronto-socorro superlotado é regulado. E é o município que coloca as pessoas aqui, porque ele é o gestor pleno do contrato. E nós temos que conhecer mais da Santa Casa. O Rinaldo esqueceu de colocar aqui para vocês um endereço eletrônico onde vocês, cada um de vocês pode acompanhar todo o que nós recebemos, o que nós pagamos e tudo aquilo que é de desembolso da Santa Casa.
A Santa Casa é transparente e nós, como gestores da Santa Casa Diretoria Corporativa, não vamos aceitar nada que não seja para o benefício dos nossos pacientes. E eu sempre digo, eu tenho um preço, porque todo homem tem um preço. Para trabalhar na Santa Casa de Campo Grande, o meu preço é a cruz. Ele morreu por esta palavra de João que eu coloquei para vocês. Amai-vos os nossos semelhantes. Eu quero sair dessa vida como meu pai e a minha mãe saíram. Todas as vezes que eu falo de que eu sou filha, o seu pai foi uma pessoa boa, o seu pai foi uma pessoa correta. E é isso que eu busco. E eu conclamo vocês para que nós possamos trabalhar dentro dessa instituição, para que nós possamos dizer para todos que ela é muito mais do que isso que a imprensa diz a respeito dela. Eu agradeço a presença de vocês assim e espero que vocês estejam aqui dentro dessa instituição conosco e que nós possamos cuidar das nossas vidas, que nós possamos continuar plantando tâmaras como os fundadores plantaram, para que hoje a gente possa colher. Muito obrigado.